essa reunião, essa manifestação vai ter que ser o quê? Adiada, vai ter que ser modificada para um outro ponto, para que não tenha risco à integridade nem deles, nem do outro manifestante. Ah, mas quem que vai? Quem informou primeiro. Pessoal de casa, boa noite. Galera, boa noite. Dominado? Todo mundo rejuvenescido aí para mais uma aula, né? Mais um dia de batalha, correria, né? A gente vai dar continuidade ao artigo 5º, tá? Tentando aí minimizar aí os óbices aí que vocês tiverem e rumo à vitória, correto? Então a gente parou no inciso 15. A gente terminou aqui. Ah, tá. A gente falou do sigilo de correspondência e das interceptações telefônicas ontem, não foi isso? Falei que ninguém tem o direito de violar cartas, essas coisas, só que hoje, como essa situação de carta está em desuso, né? Ninguém recebe carta mais, né? Dificilmente, né? A gente tem uma investigação voltada mais para quebra de sigilo telefônico. E aí eu falei das interceptações telefônicas, tem uma lei específica para isso. E falei também do fruto da árvore envenenada. Toda ação policial que tem investigação pautada numa autorização ilegal, ou seja, numa escuta clandestina, toda aquela prova ela é invalidada durante a ação processual. Durante o processo, por mais que se configure aí a autoria do crime, aquelas provas serão nulas porque ela foi obtida de forma ilícita, tá? Então, eu consigo... Só tem uma forma de escuta ou interceptação telefônica, na verdade não é interceptação, é escuta ou degravação telefônica, que serve como meio de prova, que é para quem é acusado de algum crime. Então, se eu sou acusado de algum crime e eu preciso provar que eu não sou o culpado, eu posso fazer uma degravação telefônica, mas se a outra pessoa se intitular culpado, eu não consigo com aquela escuta, com aquela degravação, comprovar aquela autoria, não consegue servir como meio de prova. Então, por exemplo, estou sendo acusado de homicídio, matei uma pessoa, mas eu sei quem matou, e eu não consigo comprovar naquele momento que aquela pessoa matou. Então, vou fazer uma escuta ambiental ou uma degravação telefônica, ou seja, você bota seu telefone para gravar, e aí eu vou conversar com o autor do crime, e em algum momento o autor do crime vai confessar que praticou o crime de homicídio. O que eu posso fazer? Eu pego aquela degravação, coloco nos autos para justificar que eu não sou o autor do homicídio. Mas aquela prova ele não serve para incriminar aquele réu confesso, tá? Então, a única forma que você tem autorização para utilizar a escuta ambiental ou a gravação telefônica é para você se eximir de culpa. Mas para você acusar, incriminar alguém, não serve. Só serve a interceptação autorizada pelo juiz, tá? E geralmente tem data, tem prazos, né? 30 dias, prorrogável por mais 30 dias. Se não conseguir aquele mês de prova ali, o juiz vai encerrar, tá? E às vezes a gente consegue a incriminação de outras pessoas. Às vezes a gente consegue fazer uma prisão pequena, aí naquela prisão ali a gente consegue ver que tem várias pessoas envolvidas naquela organização criminosa. Aí a gente pega um número e coloca no processo, solicita a quebra de sigilo. Aí o juiz autoriza. Aí a gente tem um que a gente chama de guardião, que é uma pessoa responsável por ficar escutando as gravações. E dali vão surgir ligações para aquele número de terceiros. E aí a gente começa a formar uma rede de pessoas, né, envolvidas ali naquele esquema de corrupção. E aí, a partir de um tempo que o juiz concede essa quebra de sigilo, a gente consegue montar um dossiê e aí a gente consegue responsabilizar vários pelaquela conduta criminosa, né, através daquela autorização inicial de um número. E aí a gente consegue vincular todos
e aí a gente solicita o mandado de busca, o mandado de prisão, e aí a gente faz uma operação gigante e consegue lá tirar muitas pessoas de circulação, quando tem esse tipo de autorização judicial. Porque você viola o princípio da intimidade. Quando você tem uma escuta não autorizada, eu estou violando seu direito de intimidade. Você tem direito à privacidade, não é isso? Não está previsto lá? Então, se você está sendo invadido sua privacidade por uma escuta clandestina, que não tem uma justificativa plausível, então eu estou violando o princípio maior, princípio básico do artigo 5º. Não, você vai utilizar nesse caso da sua ampla defesa. Você está utilizando os meios que você tem para você comprovar a sua inocência. Justamente para você se utilizar da presunção de inocência. Você vai conseguir comprovar a sua inocência. Só que se eu não tiver outros meios para eu conseguir ter a autoria daquela pessoa que cometeu o crime, aquele meio de prova não pode ser utilizado. Que é justamente o que eu falei ontem, fruto da árvore envenenada. Se você obter um meio de prova ilícito para comprovar uma autoria de um crime, ele não é aceitável no ordenamento jurídico. Então, no Código de Processo Penal não vai ser admitido aquele meio de prova. Por analogia, a mesma coisa que eu falei da tortura, lembra? Alguém comete um crime, aí eu vou lá, torturo a pessoa, para a pessoa confessar que praticou o crime. Aí em juízo ele fala assim, não, eu confessei, mas claro que eu ia confessar. O policial estava o policial estava me massageando, então eu não tinha outra alternativa a não ser confessar que eu pratiquei o crime, mas eu não pratiquei o crime. Entendeu? Então, esses meios de provas ilícitas não são admitidas no ordenamento jurídico, tá? Então, quais são os outros meios? É prova testemunhal, indício de autoria. Precisa que ligue isso aí? Precisa não, cara. Não é possível, rapaz. Não é possível. Se vocês pedem para ligar isso aí, Nossa Senhora. Entenderam, senhores? Qual é a situação? Então, o direito de intimidade, ele também é um direito garantido pela Constituição. Então, você jamais pode violar esse direito em prol de outros, tá? Senão você cria um conflito aparente de normas. Uma para proteger e a outra para penalizar, tá? Oi? Sim, sim, dando. Ah. Ah. Mesmo assim, a minha prova não vai incriminar ele. Ele pode me processar. Não, se você utilizou a prova para sua defesa, não. Agora, se você não estava envolvido diretamente e você fez uma degravação e você colocou aquilo nos autos, ele pode ter o direito dele de privacidade violado e pode entrar com ação de dano moral contra você, tá? Por isso que é complicado, tá, senhores? Isso aí, até situação não só de degravação, qualquer compartilhamento de fotografias, qualquer coisa que exponha terceiros, a pessoa pode ser penalizada, tá? Ah, mas eu não originei. Mas você compartilhou. Então, muita gente tem respondido por isso, tá? Então, tome cuidado. Às vezes, aconteceu aqui. Vazou foto de um adolescente e aí, compartilhando. Aí, o outro adolescente foi pego, foi levado e ele foi responsabilizado. Ah, mas foi ele que fez? Não, mas ele compartilhou. Então, ele incidiu no crime também, tá? Não, mas aí é incitação a crime, né? Não foi ela, na verdade foi essa situação que criaram aí de que eu invadi as escolas e cometi essas atrocidades aí. Entendeu? Aí já é outra coisa, não fere o direito à intimidade, à pessoa. Aí é incitação ao crime. Se alguém tiver que responder por isso, quem originou essa postagem, vai ser incitação criminosa. Entendeu? Não fere diretamente a pessoa, né?
o 13 é livre exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão, atendido às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, todos nós temos o direito de escolha da nossa profissão, do nosso ofício, desde que não incida em contravenção penal, né? Tem gente que escolhe profissão que incide contra a economia, por exemplo, porque não há arrecadação de impostos. Então, assim, entra na contravenção penal. Por exemplo, quem vende aí DVD pirata, né? Quem vende produto aí sem nota, confecções, né? Isso tudo é sonegação de imposto. Quem, por exemplo, trabalha fazendo jogo do bicho, né? Ah, porque o cara é tão gente boa, faz jogo do bicho. Contravenção penal. Tá? Então, esse livre exercício de qualquer trabalho é atendido que a lei estabelecer. A lei não estabelece que você pode fazer contravenção penal. Tá? Então, tem essas exceções. Esse 14, importantíssimo aqui, principalmente para a área de inteligência, para quem faz concurso também. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse inciso 14 aqui, o policial militar tem que decorar esse inciso 14, porque isso aqui impacta diretamente na proteção da vida de terceiros. Tá? Então, o policial que não atenta para esse inciso 5º, artigo 5º, inciso 14, ele pode colocar em xeque a vida de uma pessoa. Por que eu estou falando isso? A gente vai, praticamente aí 90% das nossas atuações é baseado em informações. Tá? A gente vai receber informações de colaboradores para fazer valer a lei, para cumprir o que está previsto em lei. E aí a gente consegue tirar de circulação elementos que estão agindo em desacordo com a lei. Só que durante o depoimento, durante o julgamento, o advogado, a defensoria, eles têm direito de saber de onde originou aquela informação que deu aso àquela ocorrência. Por quê? Justamente para tentar identificar na ocorrência policial alguma ilicitude para fazer revogar todos os atos praticados e colocar em liberdade o cliente dele. Então, por exemplo, ele vai fazer com que mas o cara é o homicida, ele é o assassino da vítima. Mas, policial, como é que você chegou a essa constatação, a essa confissão? Não, porque a gente foi lá, apertou, não sei, apertou como? Massageou. Opa, tortura. Aqui, ó, tortura. Policial, como você obteve essa informação de que na casa tal haveria drogas? Não, a gente recebeu informação anônima, né, pelo Disque Denúncia, mas quem é essa pessoa? Tem como identificar se essa pessoa tinha algum tipo de fé pública ali para atestar que realmente o meu cliente era traficante, não era usuário de drogas? Aí eu falo, não, tem sim, é o Joãozinho, que é o vizinho dele, que é um cara trabalhador, que informou que ele estaria traficando sempre. Aí vai ficar lá nos autos do processo que o Joãozinho, vizinho do indiciado, que é o autor da denúncia que culminou na prisão dele. O que vai acontecer? Joãozinho vai ser morto antes mesmo da sentença ser transitada e julgada. Por quê? É assegurado a todos o acesso à informação. Vão olhar os autos do processo, vai ser passado, o próprio advogado da facção vai passar para eles, que tem um X9 no bairro, né? E o Joãozinho vai ser assassinado pela facção porque o policial não atentou para o artigo 5º, inciso 14. Então, o que vai ser falado? O que o policial deveria ter falado? Olha, o artigo 5º, inciso 14, ele garante que todos têm acesso à informação, mas, porém, garante também o quê? O anonimato, certo? Eu não posso expor a fonte por questões profissionais, porque eu estaria colocando em risco a vida de terceiros. E advogado nenhum, juiz nenhum vai poder fazer com que o policial revele a fonte, certo? Então, se o policial não for safo, não for sagaz, ele vai entregar o colaborador ali, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Então, todos têm o direito de ter acesso à informação. Andamento de processo,
Às vezes tem inquérito policial em andamento, o advogado tem direito a ter vistas aos autos. O que é isso? É o advogado olhar o inquérito do seu cliente, verificar o que já foi falado, o que foi respondido, ele tem direito. Ele não tem direito de saber os próximos passos do encarregado do inquérito, mas ele tem direito de, através da Lei 8907, que é o Estatuto da OAB, ele tem direito a ter vistas aos autos. Da mesma forma, ter vista ao processo, que é eletrônico hoje, né? Tranquilo? É livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Aqui, ó. Tempo de... Então, se está em tempos de guerra, se você tem algum risco à soberania nacional, vai ser permitido que você fique transitando por todo o território nacional? A gente passou agora pelo período pandêmico, não foi isso? Lembra que teve isolamento nas cidades, nos municípios, que você só poderia sair CPF ímpar um dia, CPF par no outro? Se você tivesse que romper uma barreira, tinha que ter uma justificativa plausível? A gente estava o quê? Burlando o que está previsto nesse artigo aqui, nesse inciso aqui, porque é livre a locomoção em tempo de paz. Só que a gente estava num período o quê? Pandemia, né? Um período de calamidade, um período que precisava surgir uma ordem para que as pessoas não provocassem contágio a terceiros, correto? Então, por conta disso, foi feito esses cordões de isolamento ao longo do país. Beleza? Então, tempo de guerra não tem essa autorização aí do inciso 15. Tempo de paz, sim. Esse daqui, ó. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O que é isso? Manifestação. Por exemplo, eu sou de um determinado partido político e eu quero fazer uma manifestação amanhã lá no centro, lá na Praça de Demerval, lá no centro de turismo. A minha reunião é pacífica? Primeira coisa. O meu anseio é em relação ali à melhoria do salário dos professores da rede pública, do Estado. Tem muito isso aqui. Pô, é um ato pacífico, sem armas, né? Os professores não vão estar armados, local aberto ao público, que é a praça, né? Posso. O que eu tenho que fazer? Eu preciso da autorização da polícia, do bombeiro, do Ministério Público? Preciso de autorização? Não. Eu preciso avisar. Por que eu preciso avisar? Para eu garantir, para a polícia, garantir o quê? A segurança dos manifestantes. Se eu marco uma reunião, uma manifestação para amanhã, e a gente tem a perspectiva que vão ter 10 mil pessoas ali na praça, e eu não tenho um aviso prévio às autoridades, como que as autoridades vão se planejar para garantir a proteção e a segurança daquelas pessoas? A Constituição não garante a reunião pacificamente para manifestação? Só que eu tenho que informar. O que vai acontecer para essa reunião não acontecer, para essa manifestação não acontecer? Eu sou do partido A. Eu marquei amanhã 10 horas a reunião, a manifestação. Só que uma semana antes, o partido B já tinha marcado para amanhã, no mesmo local, essa mesma manifestação. Então, nesse caso, essa reunião, essa manifestação vai ter que ser o quê? Adiada, vai ter que ser modificada para um outro ponto, para que não tenha risco à integridade nem deles, nem do outro manifestante. Mas quem que vai? Quem informou primeiro. Quem informou primeiro vai ter o direito de exercer ali a cidadania através da manifestação. Tranquilo? Como que cai? Cai na prova que você precisa da autorização da autoridade. Não precisa da autorização. Cai na prova que você não precisa informar. E você precisa informar. Tá? É justamente essas situações que são colocadas em relação a esse inciso aí 16. Tranquilo? Todo mundo? Podemos? 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar.
Paramilitar, e deu o exemplo ali da milícia, né? Que são grupos associados, civis armados, com estrutura semelhante à militar, mas que não faz parte das Forças Armadas, com fins políticos partidários, religiosos ou ideológicos formados por membros armados que usam táticas e técnicas civil ou militar para a consecução de seus objetivos. Então, eu posso criar uma associação, por exemplo, associação dos militares. Posso criar uma associação, se o fim for lícito. Eu quero criar uma associação dos militares para eu garantir a previdência dos militares, para eu garantir a aposentadoria dos militares, para eu garantir direito à saúde, educação, transporte, que nem está lá na Constituição, que nem está lá no Estatuto, para melhorar a qualidade de vida. Posso fazer. Agora, eu vou organizar uma milícia para tomar conta de determinado bairro e, para isso, eu vou organizar aí uma associação para saber quem vai arrecadar a luz, quem vai arrecadar o gatonete, quem vai efetuar a venda de gás, quem vai fazer o transporte alternativo clandestino. Não tem como. Então, para esses fins, ela é ilícita. E para fins que são previstos na lei, ela é lícita. Ela pode ser realizada. Tranquilo? A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada interferência estatal em seu funcionamento. Mais uma vez, para eu criar associação, eu não preciso de autorização judicial, tá? Só que tem que tomar cuidado com o próximo. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ou seja, ela só vai poder ser diluída, só vai ser findada ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, no caso de dissolução, o trânsito em julgado. Então, o que vai acontecer? O Ministério Público vai entrar com uma ação, com uma denúncia contra essa associação e ela só vai poder ser terminada, concluída, dissolvida, com uma decisão em última instância do juiz competente. Caso contrário, ela vai ser suspensa até a decisão final do juiz, até a decisão em trânsito julgado. Então, toma cuidado. Preciso de autorização judicial para uma associação, para formar? Não preciso de autorização judicial. Mas, se ela for denunciada pelo Ministério Público, ela vai poder ser suspensa pelo juiz, provisoriamente. E ela só vai poder ser dissolvida por uma decisão em último grau recursal, em última instância. Certo? Para funcionar, não precisa de autorização. Agora, para dissolver, eu preciso de trânsito julgado, mas o juiz pode suspender até o trânsito julgado as atividades dessa associação. Às vezes verifica-se que tem desvio de verbas, escândalos envolvendo determinadas associações, e aí o juiz vai e suspende a atividade. Suspende até concluir o inquérito, até concluir o processo. E aí depois de concluir, no último grau ele vai e acaba com a associação. Tranquilo? E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida, que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.